Olá a todos! Eu vou estar apresentando para vocês o trabalho intitulado A Densidade Espacial de Golfinhos Nariz de Garrafa Tursubstruncatus e Elementos do Sistema Recifal Amazônico. O tipo de substrato influencia na distribuição dos animais? Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Lucas Garcia Martins, com a colaboração de Ana Carolina Freitas, Wagner César Rosa dos Santos e Marco Herman. Então vamos começar entendendo um pouquinho do contexto da ciência da ecologia de populações, que é uma área dentro da ecologia destinada a entender como populações de espécies específicas interagem com outras espécies e o seu meio. E com os avanços tecnológicos, uma série de abordagens foram desenvolvidas e continuam sendo aprimoradas, sendo as principais delas utilizadas para esse trabalho a modelagem ecológica, seus princípios, a ecologia comportamental e a geoestatística. No entanto, quando trazemos o âmbito da ecologia de populações para a esfera dos mamíferos marinhos, percebe-se que existem ainda muitas lacunas devido à inacessibilidade ao hábitat desses animais e à sua ampla distribuição ao longo do planeta. Nossa espécie-alvo, o golfinho nariz de garrafa, teve como enfoque a sua interação com os ambientes de Recife, aqui da costa norte do Brasil, como denotado aqui na imagem. A partir daí é que então delimitamos como objetivo do trabalho relacionar essa densidade espacial dos golfinhos nariz de garrafa e organismos recifais no litoral norte do Brasil, com base em dados dos tipos de substratos da área. Então, nesse mapa, nós temos a área de estudo amostrada, no qual os pontinhos pretos correspondem aos avistamentos dos golfinhos, os pontos vermelhos, os corais, os verdes, os peixes recifais, os rosas, os rodólitos e as estrelinhas, as esponjas. As coletas de dados de golfinhos aconteceram em 5 meses referentes aos anos de 2017 a 2020. Os elementos recifais foram coletados como bycatch nos anos de 2018 a 2019, nos meses de junho a novembro, sendo realizado o registro fotográfico e vídeo dos animais, além do georreferenciamento em GPS. Foi criado um protocolo de observação em plataforma de oportunidade não sistematizado para a coleta de dados dos golfinhos nariz de garrafa, com um esforço de observação de cerca de 10 horas por dia. Também foi criado um protocolo fotográfico para os elementos recifais e ainda foram adicionados dados de avistagens dos golfinhos disponibilizados em plataformas abertas, como o GBIF, Species Link e o CIMAN. Para identificação da espécie, utilizamos de caracteres morfológicos específicos descritos na literatura. Para as análises estatísticas, utilizamos o software R Studio, versão 4.1.1, aplicando a estatística multivariada traduzida na função G, também chamada função do vizinho mais próximo, a função K, bivariada de Ripley, e a função F, também chamada de índice de lacunaridade. Utilizando o software QGIS, versão 3.14, utilizamos o algoritmo de densidade de kernel para interpolar um padrão de densidade espacial dos animais, aplicando uma função quártica que apresenta um decréscimo gradual com ajuste da interpolação. As plataformas de dados renderam 49 avistamentos e foram coletados 30 avistamentos de Tursubstruncatus, o que totalizou 79 avistamentos de golfinhos nariz de garrafa. Foram coletados 42 rodólitos, 119 corais, 395 esponjas e 360 peixes recifais, totalizando 916 amostras de elementos recifais para as nossas análises. Aqui temos os resultados da função G, que a plotagem demonstra que as distâncias entre os vizinhos mais próximos são mais curtas que o esperado para um padrão completamente aleatório, o que confere interpretar que existem áreas onde os animais são vistos com mais frequência. Isso dado por essas oscilações na nossa curva, que tende a ficar mais próxima do centro do gráfico, denunciando que existem áreas onde temos uma proximidade, entre os vizinhos, o que mostra que ele não possui uma distribuição completamente aleatória, mas em algumas regiões ela se torna mais gregária.
A função k, ela já calcula uma correlação da distância em torno de um ponto focal. E essa plotagem mostra que os pontos estão segregados, mas que vão apresentar uma atração das variáveis, dado nosso intervalo de confiança representado aqui no envelope abaixo. Então, o que ele está mostrando é reforçar a função g, no qual existe um padrão aleatório, mas com áreas de agregação. A função f, ela já mostra a mesma interpretação, porque a nossa curva ela já vai se comportar de maneira oposta à das funções anteriores, pois ela vai estar levando em conta as áreas onde não tem avistamentos dos animais. Tá? Aqui temos o resultado da análise de kernel, demonstrando que essa é a região onde tem a maior densidade espacial de golfinhos nariz de garrafa, essa em direção ao estado do Amapá, pegando também aqui a região em direção à ilha do Marajó. Aqui já temos outras análises no qual estamos comparando a densidade espacial dos peixes recifais, as esponjas e corais duros e moles que foram coletados como bycatch. Então, notem que existe uma certa similaridade, algumas áreas, sobretudo os peixes recifais, também possuem uma região de maior densidade, que é a mesma também aqui dos golfinhos nariz de garrafa. Mesma forma, os corais duros e moles. Também observa-se a existência de esponjas próximo dessa região. Nesse outro mapa, nós já estamos vendo a plotagem dos pontos onde foram avistados os túrcios truncatus e os tipos de substrato dessa área. Então, notem que ele vai apresentar um padrão de distribuição aleatório no espaço com essas áreas onde eles vão ter maior proximidade entre os pontos, ressaltadas pelas funções anteriores utilizadas. E notem também que esses pontos estão sobretudo sobre as áreas de substrato de recife, rodólitos, briólitos e outros cascalhos carbonatados, como também uma quantidade considerável de avistamentos sobre as áreas de bancos de areia e substrato arenoso. Essa distribuição pode estar muito relacionada pela grande diversidade de organismos que são itens alimentares para o golfinho nariz de garrafa, que possui plasticidade comportamental e trófica. Então, existe uma grande riqueza de corvina, né, nessa região, a corvina sendo um dos peixes que rendeu ao golfinho nariz de garrafa também o título de boto corvineiro, a presença de cefalópodes, desde polvos e lulas, linguados, que também fazem parte da dieta desses animais, e camarões nessa região de substrato inconsolidado. Portanto, podemos concluir que esse padrão de distribuição espacial dos animais denuncia áreas de agregação. Áreas de concentração de elementos recifais, sobretudo o recife propriamente dito, e áreas de briólitos e rodólitos e cascalhos carbonatados tinham uma maior probabilidade de avistagem. Mas também tinham uma considerável avistagem dos animais sobre os substratos inconsolidados de lama e areia intercalada, areia, lama manchada e os bancos de areia. Esse trabalho traz resultados preliminares de um estudo de longa duração acerca da interação do Tursops truncatus e o ecossistema na costa norte brasileira. Recomenda-se ainda mais estudos acerca da espécie em seus aspectos ecológicos e comportamentais na plataforma continental amazônica. Aqui temos as principais referências utilizadas para o desenvolvimento da metodologia e este trabalho. E muito obrigado pela atenção.